Bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Alan Void e hoje vamos estar falando aí um pouco sobre os agentes do Playwright, que é uma funcionalidade aí que foi incluída há mais ou menos uns 2 meses no máximo dentro do Playwright. É uma coisa que eu sempre falo. Em termos de funcionalidades relacionadas à inteligência artificial, Playwright aí sempre está na frente, né? Ele está fazendo aí algumas coisas bem interessantes, como inicialmente aí com MCP e agora também com os agentes do Playwright. Beleza? Então a gente vai ver um pouquinho aí como funciona. Vocês vão ver que não tem muito segredo, é bem fácil aí de utilizar e com certeza aí ajuda bastante aí o nosso desenvolvimento, o nosso planejamento de testes. Beleza? Então, vamos lá. Tem aqui meu VS Code, importante dar uma olhada qual versão do VS Code vocês estão utilizando. Para utilizar os agentes do Playwright, precisa ser pelo menos a 1.103, beleza? Então aqui eu tenho 1.105, ok? Isso é importante. E utilizar a última versão aí do Playwright, né? Mais ou menos agora, deixa eu ver, eu estou umas 2 versões na frente, mas é só dar uma olhada na documentação do Playwright para saber qual versão utilizar. Na dúvida, utilizar a última versão do Playwright que está tudo certo, beleza? Então vou fazer aqui um init dentro do meu repositório já aí com Playwright, beleza? Que a gente vai estar aí utilizando. Então ele vai estar inicializando aqui, que eu vou estar utilizando o TypeScript, mas tanto faz. É só dar um Enter aqui, tudo certo, beleza? Agora ele já está instalando agora o Playwright Test, beleza? Já inicializou aqui o repositório. Beleza, está instalando, está fazendo um download dos browsers e tudo certo. Beleza? Então ele já montou aqui a minha estrutura. Beleza? Para de fato utilizar os agentes, a gente precisa de mais uma coisa. Vocês estão vendo aqui, né, que eu estou utilizando aqui o chat aqui do lado, né? Se vocês não sabem, a gente pode estar utilizando aqui OpenChat, beleza? E aqui a gente pode estar utilizando aí qualquer comando, como se fosse o chat GPT, né? Porém dentro do próprio VS Code, beleza? Se a gente for aqui, a gente vê que a gente tem a opção agente, a gente tem a opção ask e edit, beleza? Porém, a gente precisa ter mais opções aqui dentro, que são os agentes do Playwright. E esses ainda não estão disponíveis porque eu não inicializei, eu não instalei, entre aspas, ainda esses agentes, beleza? Para isso, a gente vai estar utilizando aqui a própria documentação do Playwright Test Agents, beleza? Que ele vai explicar um pouquinho, né, que a gente tem 3 agentes hoje. O Planner, né, que ele basicamente faz todo o planejamento dos nossos testes, ok? No formato Markdown, ok? Que eu já comentei em outros vídeos, enfim, até cursos, que é o formato aí mais utilizado em termos de inteligência artificial. Aí tem várias vantagens, ok? Depois, a gente pode estar utilizando o Generator, que ele transforma esse plano nos arquivos de teste de automação do Playwright. E a gente também tem um agente aí em caso de falhas, o Healer, né? Heal é como se fosse curar, né? Então ele vai curar, ele vai consertar, né, os testes aí que estão falhando, ok? E para começar, é muito simples. A gente simplesmente aí precisa estar executando este comando aqui, beleza? Então vamos estar executando esse cara aqui, que é esse cara que faz a mágica acontecer. Ok? Então, vocês viram que foi muito rápido aí, basicamente, o que ele fez, basicamente, né? Ele, dentro do meu ponto GitHub, ele colocou os meus 3 agentes, né? E se a gente explorar um pouquinho esses agentes aqui, vocês vão ver que é basicamente uma description, algumas ferramentas. Isso aqui é importante também entender que basicamente o Playwright Agents, né, os agentes do Playwright, ele roda, vamos dizer assim, em cima do MCP do Playwright, né? E como eu já fiz também em outros vídeos, o MCP ele basicamente é um conjunto de ferramentas que são desenvolvidas, né? E o Playwright, no caso, usa essas ferramentas. E aqui o que está acontecendo é que esse agente está utilizando esse conjunto de ferramentas aqui. Ele pode estar utilizando essas ferramentas, beleza? Além disso, eu tenho aqui basicamente um prompt. Olha só que legal, né? Você é um expert web test planner com muita experiência em qualidade
User Experience e Design de testes, de cenário de teste, beleza? E aqui ele tem todo o prompt. Então, dito isto, eu poderia alterar esse prompt, ok? Conforme aí minha necessidade. Porém, com certeza o Playwright fez vários estudos, várias pesquisas, testou bastante e viu que para um planner, né, um planejador de testes, esse aqui é o prompt que obtém os melhores resultados. Beleza? Então aqui é todo esse prompt. E para os outros caras é a mesma coisa, que também utiliza ferramentas. Tem um prompt aqui diferente para gerar esse caso de teste, né, que ele está falando ó, como tem que ser gerado, é um exemplo. E aqui o healer também, né, ele utiliza aí ó, menos ferramentas do MCP, ok? E também tem um prompt aqui. Inclusive, né, se a gente for aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui em configurações mesmo. Se a gente for aqui em MCP Servers, a gente vai ver, deixa eu ver aqui, ó, eu tenho o Playwright Test, o MCP Server do Playwright Test instalado. Perfeito? Então, basicamente é isto. Então, vamos colocar a mão na massa, ok? Ah, importante comentar também, né? Olha só, agora apareceram esses caras aqui. Então, agora eu posso estar utilizando os agents, beleza? Então, vamos brincar um pouquinho com esse cara. Vou utilizar inicialmente o planner, ok? Ah, outra coisa importante, aqui no meu VS Code, deixa eu ver aqui, teste, eu tenho esse seed.spec.test. A própria documentação, ela explica o que é esse cara. É basicamente se eu preciso fazer alguma coisa para inicializar meu ambiente. Né? Aqui ele coloca de uma forma aqui mais clara, ó, o seed test que né, faz o setup do ambiente necessário para interagir com o seu app. Então, qualquer configuração aí necessária para fazer esse teste, você poderia colocar aqui nesse seed, que aí o próprio Playwright, o agente dele, vai utilizar esse seed como contexto para fazer o trabalho dele. Ok? Então, esse também é um ponto aí bastante importante. Nesse meu caso aqui, eu não vou estar alterando nada aqui no meu seed, só vou jogar aqui no contexto. Na verdade, ele já estava aqui. Beleza? Então, ele vai estar utilizando o seed.spec.ts, estou o planner, e agora o que eu vou fazer? Eu vou utilizar esse aqui, né, o exemplo clássico aí, e site aqui para fazer o planejamento de um teste, ok? Então, o que eu vou fazer? Utilize esta URL e planeje 3 testes, ok? Então, eu vou fazer o planejamento aqui para mim. Deixa eu ver o que aconteceu. Ah, tá. Ele só está esperando aqui para startar, beleza? Então, ele está trabalhando aqui nessa tarefa agora. Então, vamos ver, vamos aguardar um pouquinho que ele está trabalhando. Dependendo aí da complexidade né, que você colocar aí para fazer esse planejamento, para fazer essa criação de testes, ele pode, obviamente, né, demorar mais ou menos tempo. Ok? Então, olha só, eu vou estar criando um arquivo Markdown, ok, com 3 cenários de testes detalhados para aplicação. Ok, então ele está fazendo o planejamento desses testes agora que eu pedi. Ok? De novo, né, o segredo de tudo está nos prompts. Eu poderia colocar: utilize sua criatividade para fazer todos os testes possíveis utilizando tal URL, por exemplo. Então, ele teria uma outra abordagem. Porém, utilizando sempre aqui os prompts, né, o agente planner que ele definiu com aquele prompt lá dentro. Ok? Então, vamos aguardar um pouquinho aí para ele fazer o trabalho dele. Beleza, né, ele já criou, foi até rápido, ok? Então tem um to-do MVC Test Plan que ele criou aqui, perfeito. E aqui vamos dar uma olhada no que ele criou para mim. Resumo executivo, URL alvo, cenário 1, ações iniciais, assunções iniciais, passos, resultados esperados, critérios de sucesso, cenário 2. Né? Então aqui ele fez um planejamento aí dos 3 cenários aí que eu pedi. Beleza? Checklist de preparação,
sugestão. Então ele fez todo um planejamento aqui, beleza? Agora, o que eu vou pedir para ele? Eu vou utilizar o agente dele de geração, o generator, e vou pedir para ele, olha só, interessante, né? Ele já está no contexto aqui, o contexto do plano de teste já está aqui, né? Então o generator vai usar esse contexto para gerar os arquivos. Agora, gere os 3 cenários de teste. Então ele vai estar utilizando o meu plano de teste para gerar os 3 cenários de teste. Perfeito. Então também vai demorar um pouquinho. Que ele está pedindo aí para utilizar o generator page aqui. Então eu vou dar um permitir aqui. Está navegando para a URL. Que eu poderia, né, se permitir sempre, mas aqui eu estou fazendo de forma manual. Bom, então aqui, o que ele fez? Né, ele criou o primeiro cenário de teste. O importante aqui, né, que ele demorou um tempinho, mas ele faz todo o processo, né, ele identifica os elementos e tal, né, então demora um pouco, só que ele fez todo o processo aqui. E aqui, né, eu pedi para ele não continuar, né, para fins do vídeo aqui não tem necessidade, mas ele iria gerar os outros testes, né, olha só. Deixa eu ver aqui o que foi feito até agora, né, li o plano, executei o teste automatizado do cenário 1 e salvei, né, que é justamente esse arquivo aqui. Pós para continuar, escolha uma. Continuar a gerar, mais executar os testes automatizados cenários 2 e 3, né? Criar os 2 novos. Gerar apenas 2 arquivos de cenário ou parar aqui. Beleza? Então, eu vou pedir aqui para ele parar aqui por enquanto, né? Porque a gente tem esse primeiro cenário aqui. Perfeito. Então, ele deve dar uma mensagem aqui de parada por enquanto. Ok, vamos ver. Isso, né? Então ele parou aí. Perfeito, então vai estar pedindo aí como fazer para executar esse teste, né? Então vamos executar este teste, beleza? Eu vou pegar aqui, vou copiar esse comando e vou executá-lo aqui, beleza? Então ele vai estar executando. Beleza, né? Ele executou aí o teste, perfeito. E agora, o que eu vou estar fazendo? Ele executou aí os 3 testes, o que eu vou estar fazendo agora? Eu vou estar aqui, deixa eu ver aqui, press Enter, beleza? Eu vou mudar esse cara, eu vou salvar esse cara aqui, beleza? E aí, o que eu vou estar fazendo? Eu vou executar novamente, provavelmente ele vai falhar em algum momento. Ele de fato falhou, perfeito. Ó, ele falhou os testes, né? Aqui, na verdade, são 3 testes, mas é na verdade um só, porque ele executou em diferentes browsers, beleza? Por causa disso que está aparecendo 3, né? Até esqueci de comentar antes. Então, o que eu vou estar fazendo agora? Eu vou pegar o healer, que é o cara que é o nosso agente que resolve os nossos problemas, né? Eu vou falar assim: estou com um problema neste teste. Corrija. Simplesmente assim. Então, o nosso agente de corrigir testes, ele vai entrar em ação e vai corrigir o meu teste, né? Então, teoricamente, a única mudança necessária é aquele enter, né? Eu tirei uma letra para ele não conseguir localizar o enter. Perfeito, então eu espero que ele corrija o meu teste corretamente. Então, vamos aguardar mais um pouco. Perfeito. Ó, deixa eu ver aqui, corrigiu o erro de digitação. Então, ele, ó, troquei enter por enter, né? Então aqui ele fez essa alteração aqui, beleza? Eu vou aceitar essa alteração, vou aceitar no plano de teste que eu também não tinha aceito ainda e perfeito, né? Então ele está pedindo para executar novamente o teste. Vou ir aqui, deixa eu ver aqui, vou executar novamente.
Então é isso. Executou com sucesso novamente, né? Ele corrigiu meu teste. E são estes os agentes do Playwright, né? Muito fácil, é muito interessante, né? Ele consegue aí cortar um caminho, né? Fazer um atalho para a gente quando a gente está fazendo automação, né? Ele consegue criar estrutura, tal, e a gente consegue aí simplesmente dar instrução para ele, né? Obviamente, como eu sempre falo, né? Cabe a gente revisar principalmente o plano que ele acaba criando, se isso faz sentido dentro do contexto do projeto de vocês, dentro do produto, faz sentido automatizar isso que ele está sugerindo, o plano, né? E isso também depende muito da qualidade do prompt que você está passando para o agente, ok? Isso faz muita diferença mesmo, ok? Então, a dica final é, utilize sim, com certeza os agentes do Playwright eles podem estar ajudando bastante aí, eles podem estar economizando aí um tempo de vocês, né, para fazer essa automação e é com certeza aí bastante interessante. Explorem, brinquem com ele, que com certeza aí é sucesso. E vamos ficar de olho aí nas próximas atualizações do Playwright, né, que com certeza ele está um passo à frente dos outros frameworks atualmente aí de mercado em termos de inteligência artificial. Perfeito? Então será isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe um joinha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.